Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou ordenado de serviço e hoje vamos falar aqui de uma das novidades, entre aspas, da Mebo Games. Estou a falar de Lobos, um dos jogos do ano da editora, na minha opinião. Estou a falar de um jogo de 2 a 5 jogadores, mais ou menos 75 minutos de duração para maiores de 14 anos. Isto é um lançamento original da editora Pandasaurus e é distribuído em Portugal, em português, pela Mebo, português e espanhol. É um jogo em que temos que controlar certas áreas do tabuleiro para ganhar pontos com a nossa influência, o nosso poder e assim poder ganhar o jogo. Mas, em vez de estar aqui a explicar, vamos então mostrar como é que se joga, explicar as regras e já voltamos às considerações finais. Portanto, para o setup, temos aqui o terreno central, que tem este desfiladeiro no meio, e colocamos as 5 peças à volta, como está indicado no livro de instruções. Para 3 jogadores são 5 peças. Depois colocamos as fichas de lobo solitário, que estão marcadas com o ícone com a mesma imagem. Portanto, deverá haver 2 tokens por área. E agora colocamos as fichas de caça. São 2 fichinhas de cada por monte. As de coelhos são repetidas para dar 6 montes. Agora colocamos as 6 fichinhas de reflexo de lua, vamos colocá-las nas zonas de nascente, que são estas pequenas lagoazinhas, e estas serão aquelas que nos irão dar os pontos no final de cada fase. Marcamos as fichinhas de reflexo de lua crescente com o token de ponto de exclamação para nos indicar e nos relembrar que vão ser pontuados em primeiro lugar. À vista de todos, colocamos o tabuleiro de pontuação com o lado virado para cima de 2 a 3 jogadores. Agora chegou a vez de montarmos o tabuleiro de jogadores. Escolhemos uma cor e um tipo de lobo, colocamos de lado 2 lobos alfa e 2 lobos de matilha. E chegou a vez de preenchermos o tabuleiro. Vamos colocar aqui as tocas nestes espaços que são as nossas habilidades que vamos desbloqueando ao longo do jogo. Preenchemos também aqui a zona dos covis, que temos 4, e preenchemos também a zona de lobos. O terceiro lobo e o sexto são sempre lobos alfa. Depois chegou a altura de montarmos a zona de terrenos. Reparem que os nossos são os D. Existe um terreno para cada tipo que tem um lado igual. No caso aqui representado é a montanha. E temos que os colocar de forma a que não se repita nenhum tipo de terreno, a não ser o nosso terreno básico. Reparem que os terrenos são diferentes de um lado e do outro. No fim, vai ficar algo parecido com isto que estão a ver na imagem. De lado fazemos um montinho com as fichas em forma de estrela, que são as pontuações. As fichas que estão a ver ali com os dentes são uma ficha de jogada extra, que tem uma utilidade única. E depois temos ali aqueles triângulos que são as fichinhas de terrenos, que é como se tivéssemos um terreno extra e é de uma utilização única também. O setup está feito, vamos então colocar as nossas personagens. Eu vou jogar com a equipa verde, que é o lobo do bosque, sou o primeiro jogador, e vou colocar um lobo alfa e um lobo alcateia na peça central de um dos lados do rio, ok? Aqui está o rio, o desfiladeiro, ou coloco aqui ou coloco aqui. E eu vou colocar aqui, deste lado. Agora, no sentido dos ponteiros do relógio, o jogador ao meu lado, que é o jogador da tundra, que é o azul, vai colocar o seu lobo. E ele decide colocar deste lado do desfiladeiro. E por fim, o jogador roxo, que é o jogador da montanha, vai colocar o dele aqui. Agora, o último jogador, que foi o jogador da montanha, vai voltar a colocar, mas tem que colocar no lado oposto. Ou seja, se ele colocou deste lado do desfiladeiro, vai ter que colocar neste. E ele, vamos supor, coloca neste. Reparem que todas as peças estão divididas por um pequeno riacho, ok? Portanto, é só na peça central. Agora, outra vez o lobo da tundra. Portanto, ele colocou aqui, vai ter que colocar aqui, por exemplo. E agora serei eu que vou ter que colocar deste lado. Vou colocar, talvez, aqui. Então, agora vamos explicar qual é que é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é nós espalharmos a nossa influência sobre este território. E como é que nós espalhamos a nossa influência? É converter estes lobos da alcateia, aqueles que estão sozinhos dos adversários e forem apanhados sozinhos por nós, podemos convertê-los para o nosso lado. Estes lobos solitários que não têm família também podem ser convertidos para a nossa cor. Construir estas pequenas tocas ou transformar estas pequenas tocas nestes covis grandes. Quantos mais tivermos num determinado território, quando esse território for pontuado, nós ganhamos pontos. Além de que, quanto mais vamos construindo, vamos desbloqueando espaços no nosso tabuleiro que nos vão dar pontos no final do jogo. E é assim que se ganha o jogo, é tendo influência, convertendo personagens inimigas para a nossa equipa, para ter mais influência e ter mais pontos. Quem tiver mais pontos no final do jogo, ganha. E como é que se determina
o fim do jogo, como é que se vai pontuando as fases do jogo, porque o jogo tem várias fases marcadas pelas luas. Esta lua aqui que tem esta estrelinha significa que vão ser as zonas que vão ser pontuadas primeiro segundo o calendário lunar. Depois passamos para estas e depois passamos para a lua cheia. Quando atingirmos a lua crescente, está a ser refletida aqui no lago, por isso é que a fichinha aqui está. Quem tiver mais influência nesta área ganha 4 pontos, que são as estrelas. Quem tiver ou for a segunda pessoa mais influente ganha 2 pontos. E os pontos vão sendo aumentados, portanto, na lua cheia, quando for o fim do jogo, praticamente a lua cheia, os lugares de lua cheia vão ser pontuados no fim. O primeiro jogador com mais influência aqui ganha 8 pontos e o segundo ganha 4. O que é que vale pontos? Portanto, pontos vocês podem ver aqui neste cartão de ajuda, estão a ver aqui as pontuações. Portanto, se naquela zona, quando for pontuada, vocês tiverem um alfa, vale 1 ponto de controle, uma toca 1 ponto de controle, um lobo pequeno de alcateia 1 ponto de controle e então um covil, que é a peça mais forte do tabuleiro, vale 3 pontos de controle. Quem tiver mais pontos de controle ganha então aquelas estrelas que são os pontos finais. E este é o calendário lunar para 2 e 3 jogadores. Nós começamos aqui, não é? Depois, consoante vamos fazendo coisas, nós vamos colocando aqui no calendário, que significa que os dias vão passando. Quando atingimos aqui, pontuamos e vemos quem é que tem mais influência, mais pontos de controle nas zonas com a lua crescente, que neste caso é para 2 jogadores, para 3 jogadores seria aqui, ao dia 9. Depois vamos avançando, fazendo mais coisas, avançando no nosso mês, pontuamos o quarto e depois pontuamos a lua cheia a dia 22, ok? E o jogo termina. E que coisas é que fazem avançar o calendário? Por exemplo, transformarmos um lobo solitário num lobo dos nossos, coloca-se aqui uma fichinha. Transformarmos um lobo da alcateia, um lobo canino inimigo num dos nossos, faz de conta que eu transformo este azul num dos meus, substituo no tabuleiro por um dos meus e coloco o outro aqui. Este está perdido, desapareceu, ok? Pode ser convertido novamente, mas não pode ser retirado daqui. Por exemplo, quando construímos um covil, temos que substituir o nosso covil por uma de toca, colocamos aqui. Vamos supor que convertemos uma toca de um inimigo numa toca das nossas, que também é possível, colocamos aqui. E estas ações vão fazendo os dias avançarem e o jogo avançar, ok? Portanto, por turno eu tenho 2 ações, posso fazer 2 repetidas e essas ações, depois de feitas, passo o turno para o jogador à minha esquerda, ou seja, isto é no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, as ações, como podem ver aqui, são várias, só se pode fazer 2, mas podemos repeti-las. Portanto, mover, construir uma toca, construir um covil, uivar e dominar. O mover é fácil, construir uma toca é aquelas peças mais pequeninas, construir um covil é transformar uma toca num covil e tem uma especificação muito própria para o fazer. O uivar é uma habilidade que nós temos que nos permite transformar lobos solitários para a nossa equipa e transformar lobos adversários também para a nossa equipa. Mas para transformar lobos adversários para a nossa equipa ou até transformar uma toca inimiga para a nossa equipa, temos que ter o dominar. E para fazer esta habilidade nós temos que virar terrenos. E aqui os terrenos é como se fosse a matéria-prima que nós gastamos, ok? Reciclamos para poder fazer as ações. E eu já vou explicar como é que isso funciona. Mover, só temos que usar uma peça de terreno. Construir uma toca, temos que usar 2. Um covil, 2. O uivar, para transformar lobos solitários num lobo de alcateia ou num lobo alfa. E depois temos o dominar, que temos que usar 3. É a habilidade mais cara, que transformamos um lobo de alcateia ou uma toca inimiga dentro do alcance do uivo. Só os lobos alfa é que podem fazer estas habilidades, daí eles serem muito importantes e serem poucos no jogo. Eles nunca podem ser transformados para a equipa adversária ou os da equipa adversária para a nossa equipa. Os lobos alfa e os covil são as peças mais fortes e não podem ser transformadas, ok? Então, como é que funciona a habilidade de andar, por exemplo? Que só precisamos de mexer uma peça. Eu vou usar aqui a minha peça como exemplo. Portanto, o meu objetivo é transformar este lobo solitário num lobo de alcateia da minha cor. Portanto, o meu uivo, segundo o meu tabuleiro de jogo, o meu uivo tem um alcance de 2 casas. Portanto, 1, 2, 1, 2. Eu nem sequer preciso de mexer. E eu, para uivar, tenho que virar
dois terrenos onde está o lobo. Neste caso é a planície. Eu tenho que virar duas planícies. Mas eu não tenho duas planícies. Eu só tenho uma. Portanto, eu vou ter que transformar esta tundra numa planície. E como é que eu faço? Uso isto para me mover para um sítio de gelo de tundra. E faço assim, porque mover só usa uma peça. E então eu vou ao tabuleiro e mexo os meus dois lobos, porque eu posso mexer dois de cada vez. Está aqui. Dispersão de alcateia. Não precisam de ir os dois para o mesmo sítio. Ok? Mas eu vou para lá e mexo os dois, porque eu não quero deixar o meu lobo sozinho, porque ele pode ser transformado para uma equipa adversária. Aqui indica o número de casas que eu posso andar, neste caso são 3, levando ou mexendo 2 de cada vez. O uivo tem um alcance de 2. Portanto, eu não precisava do uivar, porque a casa encontra-se a dois espaços de distância, mas como eu preciso de transformar, uso a primeira habilidade para me mover, portanto eu movo-me, ok? E depois, com a minha segunda ação, eu faço então o uivo e transformo este lobo num lobo dos meus. Tenho que virar duas, porque a habilidade custa 2 terrenos. Tiro daqui. Portanto, no fim do jogo já tenho um ponto e coloco no local onde estava a ficha de lobo solitário. A ficha de lobo solitário vai para aqui e já passou um dia no calendário lunar. Seja para andar, seja para construir, existem regras muito específicas. Num terreno que tenha uma ficha de lobo solitário, nós não podemos parar lá uma personagem nossa, seja ela qual for, mas podemos atravessar, passar por cima para caminhar, ok? Tanto o desfiladeiro como os terrenos onde estão aqui o reflexo da lua, os lagos, nós não os podemos atravessar, temos que os contornar, ok? Estes aqui, pequenos riachos, podemos atravessar. Podemos acabar, por exemplo, com o nosso lobo alfa, podemos parar numa casa destas. Só pode haver 2 peças de cada vez, seja de que cor for. Como o lobo alfa é maior que o da alcateia do oponente, ele pode parar aqui, mas o da alcateia é expulso para um terreno à volta, é como se fugisse. Nunca pode haver 3 peças no mesmo terreno. O mesmo acontece com o covil. Eu posso ter peças minhas ao pé do covil, mas o oponente nunca pode entrar num sítio onde esteja um covil, ok? Se houver aqui uma peça de toca, vamos supor que esta é minha, o inimigo pode parar aqui, esta é uma opção, ou assim, não há problema nenhum. Nunca pode haver 2 peças de cores diferentes aqui, por exemplo, 2 lobos. A única exceção é se forem peças físicas, como tocas, que não se podem mexer, portanto nós podemos ter isto assim, ok? Aqui as zonas de caça também não podemos parar nelas, que é uma fichinha, não podemos lá parar, podemos atravessá-la. E como é que funciona a caça? Existem vários tipos de caça, neste caso aqui temos coelhos, só podemos caçar um tipo de cada, não podemos repetir, ok? E como é que caçamos? Fácil, não há grande habilidade, basta nós rodearmos um elemento de caça por 3 criaturas nossas e caçamos um coelho. Só isto, é automático. Agarramos na caça e colocamos aqui e vamos dando pontos no final do jogo. Okay? Isto é um ponto, depois a seguir já ganhamos 4 mais um 5. A terceira já é 9 mais 4 mais 1. E ganhamos uma ficha de jogada extra, que é aquela ali com a boca e os dentes do lobo. Agora vamos à segunda habilidade, que é construir uma toca. Nós podemos construir tocas onde nós quisermos, mas só os podemos transformar em covil se estiverem ao pé de uma nascente de água. As nascentes de água são onde estão aqui os reflexos da lua. Este desfiladeiro com água não conta, ok? Portanto, é a vez do jogador azul, o jogador da tundra, e ele o que é que vai fazer? Vamos supor, por questões de jogo, que isto estaria assim. Portanto, ele vai-se mexer para aqui a zona rochosa, depois vai construir aqui uma tocazinha perto de uma nascente de água para depois mais tarde transformar num covil, ok? Ele podia construir em qualquer lado, só pode haver um covil da mesma cor ou de cores opostas em cada espacinho. Não pode haver 2, nem da nossa cor. Portanto, vamos então ali ao tabuleiro de jogo e ver como é que ele fazia. Ele mexe-se para as rochas, tal. E agora a outra ação é construir uma tocazita e ele vai construir na zona da floresta, portanto já aqui tens 2 florestas disponíveis e vira e constrói. Uma coisa que eu não expliquei são os poderes. Tem 3 poderes. Aqui pode andar com 2 lobos ao mesmo tempo e até separá-los, como já mostrei. Aqui pode andar até 3 casas e aqui é o alcance do uivo. Ele pode tirar qualquer um. Conforme ele vai tirando, vai aumentando as habilidades, como vocês podem ver aqui por baixo. Chega aqui e já ganha pontos. Quando ele limpa esta linha, vai ganhar uma token, uma fichinha, que é um terreno extra, que ele pode usar apenas uma vez. E aqui é uma fichinha de ação extra, que também dá bastante jeito mais para o final do jogo. Portanto, vamos aqui ver qual será
o mais vantajoso para o jogador da tundra, o jogador branco ou azul, ele escolhe esta aqui, ou seja, ele decide aumentar a velocidade dos lobos, pode andar até 4 casas e coloca lá a pecinha no terreno indicado. Conforme se vai transformando tocas em covis, vão-se abrindo aqui mais espaços que vão dar mais pontos e vão dar mais fichinhas de terreno que nos permitem fazer mais ações sem estarmos a pensar que terrenos é que vamos virar. E a mesma coisa aqui, quando transformamos lobos de alcateia ou lobos solitários em lobos dos nossos, nós vamos aqui abrindo mais pontos. O terceiro já é um lobo alfa, apesar de aqui haver uma errata na impressão. Devia indicar aqui que é um lobo alfa, ou podemos colocar aqui, e vamos abrindo mais opções. Num turno mais à frente, ele se quisesse transformar nesta tocazinha num covil, ele tinha que virar 2 terrenos, estava feito. Colocava aqui no próximo espaço vazio. Só pode existir um covil meu por cada área de terreno, ok? Pode haver vários covis de outros jogadores, mas meu só pode haver um por zona. Portanto, aqui neste exemplo do Ivar, temos aqui um lobo solitário e temos aqui o lobo roxo. O Ivar dele é a 2 espaços de distância, portanto ele tinha que virar 2 terrenos de floresta, ok? E depois 2 a 2 de distância transformaria isto num lobo da alcateia da cor roxa, ok? Mas vamos supor que aqui estaria um lobo meu sozinho. Se estiver a acompanhar ou se estiver com um covil, não podem fazer nada, mas sozinho, e apenas sozinho, é que o pode transformar num dos meus. Isso chama-se dominar. O dominar vê-se a distância do uivo, neste caso está à distância. Se estivesse aqui e ele não tivesse evoluído o seu uivo, era 1, 2, 3, não dava, ok? Portanto, aqui é possível. Ele teria que virar 3 terrenos para transformar um lobo da alcateia ou uma toca das minhas. Vamos supor que isto estava assim, ou transformava um ou transformava o outro, ok? Porque estão sozinhos, estão isolados. Pode fazê-lo. Tinha que virar 3 terrenos, uivava e transformava num dos seus, ok? Colocando este ou este, conforme aquilo que ele escolhesse, no mapa, no calendário lunar. Portanto, vamos aqui ver como é que funciona a pontuação de controle na primeira fase da Lua, que será a crescente. Portanto, a 3 jogadores, há um jogador que domina um lobo solitário, ativando esta pontuação. Portanto, nós vamos aqui aos terrenos de crescente, que são este que aqui está e este aqui ao lado, mas vamos aqui primeiro a este. Portanto, temos que ver aqui o contorno, não é? Isto assim, é o que pontua, é o terreno que vai pontuar, e temos que ver quem é que tem mais pontos. Portanto, o jogador roxo tem um lobo alfa e um lobo de alcateia, 2 pontos de domínio. O jogador azul tem um covil que dá 3 pontos. E eu tenho um lobo alfa e 2 lobos de alcateia que dá 3 pontos. Portanto, temos aqui um empate. Mas ganho eu, porque em caso de empate, quem tem mais lobos alfa fica em primeiro lugar. Portanto, eu ganharia 4 pontos, o jogador azul ganharia 2 pontos, o jogador roxo não ganhava nada. Esta ficha é retirada e colocada no calendário, e isto aqui passa para a próxima lua a ser pontuada, que é o 4º. Aqui neste terreno, como vocês podem ver, é bastante mais fácil. Temos aqui um lobo de alcateia contra uma toca minha e um lobo de alcateia. Eu tenho 2 pontos de controle, de domínio, nesta zona, portanto ganhava 4 estrelinhas, que são as pontuações finais, e o jogador azul ganhava apenas 2. Assim que se chegar aqui, vai-se contar os pontos de estrela que nós temos, as fichinhas, aqui estão elas, mais todos os espaços que eu tivesse aberto, seja aí na zona do covil, essas estrelas estão aqui a ver, ou seja, a caça que eu tenha conseguido, ganhava os pontos das estrelas que estão por baixo, como também se eu libertasse ali mais espaços na zona de lobos alfa ou lobos de alcateia. As tocas também iria desbloquear tudo o que tivesse estrelinhas na minha base de jogador, iria ser pontuado no fim do jogo. E de forma muito geral é assim que se joga lobos. Vamos para as considerações finais. O que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Portanto, tematicamente é muito forte. A temática faz sentido e está de mãos dadas com as regras e com toda a lógica do jogo. Isso para mim é muito bom, porque em termos de design funciona bem, e também para poder explicar e aprender o jogo de forma mais rápida também é bastante importante. A arte, os componentes são de extrema qualidade, a Pandasaur já nos habitua a isso. É tudo muito, muito bonito, muito colorido e muito fácil de visualizar. À exceção do tabuleiro de jogador, que tem
texto em português e em castelhano, o que ao início pode criar alguma confusão, pois com o tempo nós vamos nos habituando. Outros erros que também existem é que alguns tabuleiros falta alguma informação no design. Por exemplo, na nossa matilha nós temos a indicação onde é que devemos colocar os lobos alfa e, por exemplo, no tabuleiro da Tundra isso não está visualmente explicado. Temos um cartãozinho de ajuda que realmente nos ajuda com certas informações, mas ele podia estar mais pormenorizado, ter outro tipo de regras mais à mão de semear, haver um segundo cartão. O tipo de lobo que nós escolhemos não influencia assim tanto, depende muito, ou seja, os da Tundra são mais fortes e conseguem derrotar inimigos que estejam na Tundra, porque temos 3 terrenos de Tundra, por exemplo, mas fora isso é tudo muito semelhante, se calhar haver ali uma expansão onde houvesse poderes específicos de cada cor, havia ali mais variedade e outro tipo de estratégias. Eu, sabendo que estava a jogar contra o jogador roxo, já poderia abordar a situação de outra maneira, porque sei que ele tem um poder muito específico e ele faria o mesmo comigo. Joguei com 2 pessoas e com 3, joga-se bastante bem. A 2 pessoas, perfeito para torneios. 3, espetacular. 4, acredito que seja melhor ainda. 5, já acho que será muito caótico, mas é normal. Às vezes jogos caóticos também são os mais divertidos. Há um erro ou outro no livro de instruções, por exemplo, aquela tokenzinha que nos diz que temos uma jogada extra. Num lado do livro de instruções diz que é uma jogada extra, do outro lado diz que é um turno extra. Portanto, há ali alguma contradição na informação. De resto, é brutal, selo de qualidade. Se vocês querem entrar no jogo de área control, que normalmente são jogos com muita estratégia, muitas regras, acho que isto é uma boa maneira de se iniciarem nesse tipo de jogo, nesse tipo de regras. É um jogo que eu acho que toda a gente vai conseguir jogar, é bastante divertido e a temática ajuda muito. Recomendado, excelente prenda para este inverno, que está quase aí o Natal a chegar, é uma prenda que não falha, com certeza. Pessoal, podem passar pelo site da Mebo para verem as promoções, para verem novos jogos que eles tenham. Agora no Natal será uma excelente opção. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam deste jogo, se estão curiosos em jogar, se já jogaram, o que é que acharam. Não se esqueçam, o vosso apoio é muito importante. Subscrevam o canal, comentem, partilhem e coloquem o gosto para o algoritmo saber que vocês gostam do nosso conteúdo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.